Olá, eu sou Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como paralelizar os seus códigos em Python. Muitas vezes quando você tem que fazer algum tipo de implementação, dependendo da volumetria ou talvez da complexidade do seu código, muitas vezes você pode ter a percepção que o seu código talvez esteja um pouco lento ou não esteja performando da maneira que você acha mais adequada. E uma solução para que a gente torne os nossos códigos mais rápidos é a possibilidade de paralelizar as execuções, que isso significa que ao invés de você executar todos os comandos, todas as operações do seu código de forma sequencial, você define um número de unidades de processamento e você escala a sua execução, o seu processamento a partir desse N alguma coisa. Então, por exemplo, ao invés de utilizar um único unidade de processamento, eu posso usar duas, três, quatro, isso acaba ficando limitado ao poder da máquina onde você está executando, implementando o seu código. No caso do Python, por padrão, existe o Global Interpret Lock, que é um padrão que existe dentro do Python, que ele, de certa forma, ele bloqueia as execuções nativas de multithreads. Então, o que isso significa? Mesmo que você queira de certa forma, utilizando recursos do Python puro, paralelizar seu código, você não vai conseguir porque a própria linguagem bloqueia essa utilização de tornar o seu código paralelizado. Só que esse bloqueio ele é somente quando você está utilizando recursos e o Python puro de certa forma. Agora, caso você queira evoluir o seu código, existem inúmeras bibliotecas que possibilita que você possa fazer essa execução em paralelo. Então, por exemplo, um processamento que leve, sei lá, 1 minuto, dependendo da maneira que você implementar ele, você acaba reduzindo ele para alguns segundos, dependendo do seu poder de processamento da sua máquina. Diferente de quando você usa o recurso padrão do Python, que ele vai fazer o quê? Ele vai executar de forma sequencial todas as operações que ele deve fazer até concluir a execução do seu código. Só que existem dois pontos a se considerar. O primeiro deles é quando a gente fala de processamentos que utilizam a CPU de maneira intensa. E esses processamentos são mais relacionados a cálculos matemáticos. Então, no caso, se o seu código, se a sua implementação, se a sua solução como um todo, ela tem bastante funções, bastante processos que efetuam cálculos, na grande maioria dos casos, você não vai ter um ganho de performance muito alto. Dependendo da situação, você pode até perder performance. Quando a gente está falando de execuções que utilizam-se a CPU de maneira intensa. Agora, se o seu código ele está mais voltado para a utilização de escrita e leitura, já códigos que têm essa característica, eles costumam performar muito mais. Então, no final das contas, até um comportamento que foi notado é que funcionalidades que envolvem cálculos matemáticos, muitas vezes a paralelização não vai ser o suficiente para você tornar o seu código eficiente. Já no caso, funções, processos que leem e gravam em banco, fazem requisições, a API faz toda essa parte de escrita e leitura, ela acaba sendo mais efetiva a paralelização. Eu vou mostrar na prática como é que seria isso aqui de duas formas. Eu vou mostrar aqui como que nós faríamos uma paralelização de um código que efetua muitos cálculos matemáticos e a paralelização de um código que faz leitura de arquivos e aplica alguns tratamentos. Vocês verão que a diferença é muito grande quando a gente paraleliza esse que é responsável por ler e escrever recursos, pode ser em banco de dados, em arquivos, fazer requisições de API, mas ao mesmo tempo, quando a gente tenta paralelizar um código que está muito focado em fazer cálculos matemáticos, essa paralelização ela não é efetiva e em muitos casos ela até piora a performance do seu código, tá bom? Mas vamos lá para a prática, eu vou mostrar como é que é o funcionamento disso. Primeiro passo aqui, eu estou dentro de um repositório, eu vou criar um arquivo aqui, vamos dar um nome para ele de app.py, né, que é onde nós iremos fazer essa implementação. Uma vez aqui, eu vou preparar um ambiente virtual, vou dar um Python 3 -m venv.venv para a gente poder iniciar a nossa implementação. Já criei um ambiente virtual.
Uma vez feito isso, vou fazer a ativação dele, source.venv bin activate, um ambiente ativo. E agora, com o ambiente ativo, eu vou vir aqui dar um pip install -u maiúsculo, aí eu vou dar um pip para poder atualizar o nosso gerenciador de pacotes. Vou atualizar a biblioteca setup tools e a biblioteca will. Fazendo isso aqui, a gente já vai ficar com o nosso ambiente totalmente configurado. E uma coisa que eu não disse até então é que, para a gente poder paralelizar os nossos códigos, como eu comentei, existem uma grande quantidade de bibliotecas que permitem fazer isso. Mas nesse caso aqui eu vou utilizar a biblioteca joblib. Ela é uma biblioteca muito simples de se utilizar e a implementação dela também é bem tranquila. Mas assim, o primeiro passo aqui, eu vou mostrar um exemplo aqui da seguinte forma. Imagine que a gente vai criar uma solução aqui que ela vai fazer um cálculo matemático em cima de uma lista com milhões de números. Seria mais ou menos assim. Se eu vou criar uma função aqui dentro do nosso código. Vou vir aqui criar uma função. Aí essa função ela vai se chamar número par. O próprio nome já diz mais ou menos o que vai ser. Então, o que significa? A gente vai pegar uma lista com uma quantidade enorme de números e vamos passar um por essa função para ele dizer se o número é par ou não. Para isso, a gente precisa ter um parâmetro que vai ser o input aqui, que é o número. Vou colocar ele como int. Uma vez feito isso, eu vou colocar aqui a sintaxe do retorno da minha função. Então, ele vai retornar um booleano, true ou false. E agora a gente faz o seguinte. Eu vou fazer um teste se o número passado, sua divisão pelo módulo por 2 for igual a 0, significa que, nesse caso aqui, o nosso número é par. Então, eu posso dar um return e colocar true. Agora, caso o resto da nossa divisão por 2, o nosso módulo seja diferente de 0, significa que o nosso número é ímpar. Então, eu posso dar um return aqui, false. Beleza, essa aqui já é a nossa função, já temos a função que nós vamos utilizar. Aí vamos criar uma lista aqui, ó, lista números. Para criar uma lista de números aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar o recurso do range, que ele facilita a nossa geração. Então, posso vir aqui, ó, dar um range. Aí os parâmetros dele eu quero que inicie em um determinado número. Então, eu quero que inicie no 0 e ele vá até vamos criar uma lista com 5 milhões de números sequenciais. Então, ó, coloco 3, 6 zeros. No Python tem um recurso bem interessante que é a maneira de você representar um número utilizando separadores de milhar, que ele pode ser utilizado o underline. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar um underline separando as casas de milhar, ele vai efetivamente funcionar da mesma forma que eu colocasse só a sequência numérica, tá bom? E para a gente poder ter uma lista aqui em cima dessa estrutura, é só fora do range aqui, a gente utilizar o método list, para ele efetivamente transformar essa nossa contagem de 0 a 5 milhões em uma lista composta de números inteiros. Então, se eu vier aqui, eu vou dar um print aqui, só para mostrar para vocês o seguinte, print. Então, eu vou listar aqui, ó, os 10 primeiros itens dessa nossa lista. Como a gente tem uma lista que vai muito grande, eu vou botar aqui só para listar os 10 primeiros itens, que é, no caso aqui, deixa eu formatar aqui, 10 primeiros itens da lista. Feito isso aqui, posso vir aqui, colocar uma sintaxe de formatação, beleza? E vou colocar aqui um outro print, onde eu vou colocar referente à nossa quantidade de itens dessa lista. Então, a quantidade de itens da lista são
Eu venho aqui, vou passar, eu vou usar o len para poder contar a nossa lista. E coloco aqui lista, números, beleza. Então, de maneira bem simples aqui, a gente tem essa lista que ela vai ter 5 milhões de itens sequenciais, todos numéricos. E aqui a gente vai printar aqui na tela só para a gente poder visualizar. Eu vou dar um Python 3 app, posso dar um Enter. O que aconteceu aqui? Nós temos os 10 primeiros itens da lista, são esses aqui. E a gente tem uma lista com exatamente 5 milhões de itens. Vocês concordam comigo que se eu for fazer um processamento agora, a partir dessa lista, para verificar se cada fazer o cálculo em cima de cada item dessa lista, para a gente poder descobrir quais são os números pares e os números ímpares. Para fazer isso, a gente pode fazer assim, ó, da seguinte forma. Eu já tenho a minha lista e já tenho a minha função. Nesse caso aqui, eu vou criar uma variável resultado. E nessa variável resultado eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar toda essa minha lista aqui e vou processar ela de forma sequencial para cada item que existe dentro dela. Então, para isso eu vou utilizar o conceito de compreensão de listas, que aí no caso aqui eu faço da seguinte forma. Eu vou fazer um número, que é um número par, né, que é a nossa função. Ela vai receber um número, que é o parâmetro, e esse parâmetro ele vai ser executado via for. Ele vai capturar o número em nossa lista, que é isso aqui. Feito isso aqui exatamente, o que vai acontecer? Ele vai de forma sequencial para cada um dos 5 milhões de itens que tem na lista, ele vai passar pela função e vai retornar mostrando aqui qual seria o efetivo resultado. Se é um número par, se não. Se é um número par, sim ou não. O primeiro é par ou ímpar. O segundo é par ou ímpar e por aí vai. Para a gente poder visualizar o resultado aqui, eu vou pegar aqui e vou printar logo aqui abaixo. Descer um pouco aqui. Vou printar. E vou fazer o seguinte. Print. Vou dar um format. E vou colocar aqui o resultado dos 10 primeiros itens são... Eu venho aqui e vou passar a minha lista de resultado e vou capturar só os 10 primeiros aqui que eu quero visualizar. Beleza. Da maneira que o nosso código está sendo implementado, eu vou processar 5 milhões de vezes essa função aqui e a gente vai verificar aqui qual seria o tempo que ele está usando para fazer isso aqui. Então a gente pode vir aqui, ó. Vamos executar, que para a gente poder monitorar o time de execução de um determinado código, a gente pode usar o seguinte sintaxe, só adicionar no início, aqui antes de chamar o comando, o parâmetro time, a gente vai colocar o Python 3, que é o padrão do interpretador que estamos usando, e o código que nós vamos executar. Então, com essa sintaxe simples aqui, ele já vai mostrar para a gente quanto tempo efetivamente vai levar para podermos passar por toda essa lista com esses 5 milhões de itens e processar 5 milhões de vezes essa função aqui, que é aqui, dá um Enter, e ele gastou aqui 619 milissegundos para poder processar essa nossa função 5 milhões de vezes. Aí você já pode pensar, uai, essa execução está muito rápida porque para cada item ela passa aqui, ó, 0 é o que? É um número, é considerado par, o 1 não, o 2 sim, o 3 não e por aí vai, e ele fez isso por 5 milhões. Aí você pode pensar, como é que eu poderia paralelizar? Como eu disse no início, funções ou processos que demandam muito recurso de CPU, eles não são candidatos a ser paralelizado, pois o fato dele se utilizar muito da CPU durante a sua execução, ele muitas vezes ele não acaba performando o seu código da maneira esperada. Então, nesse exemplo aqui, a gente está vendo que já tem um código muito rápido para poder fazer esse cálculo aqui em 5 milhões de itens. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar uma biblioteca para poder paralelizar esse código. Então, a gente pode vir aqui, ó, e uma vez feito isso, eu vou instalar a biblioteca, ó, pip install joblib, vou instalar ela, dou um enter, ó, já instalei com sucesso.
E agora eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, eu vou importar ela. Deixa eu descer aqui. Vou importar essa biblioteca que é o from delete. Então, no caso aqui da JobLib, a gente vai importar ela e vai utilizar esses dois métodos, que é o parallel e o delete, para a gente poder fazer a otimização. Então, nesse caso aqui, nós vimos que essa execução ela está levando praticamente menos de 1 segundo para fazer todo esse processamento, só que agora a gente vai mudar essa sintaxe aqui do resultado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou comentar esse nosso processamento, e agora eu vou refazer ele aqui usando o conceito de paralelização. Então eu vou utilizar paralelo, números, e eu fecho aqui o parêntese. Beleza. Somente com essa implementação aqui nós vamos tentar fazer a otimização. E nesse caso aqui a gente vai utilizar o paralelo, que é esse nosso método para poder paralelizar a execução. A gente tem o parâmetro de número de jobs que nós vamos utilizar. Esse número de jobs é o número de unidades de processamento que nós vamos utilizar desse ambiente aqui. Nesse caso, essa máquina aqui ela tem uma quantidade de 12 unidades de processamento que podem ser utilizadas, mas nós sabemos que por padrão o Python só utiliza uma para sua execução. A gente usa o método delete para que ele possa fazer a gestão dos recursos dessa execução, e aqui a gente faz aquele mesmo conceito de compreensão de lista. Aqui a gente passa dentro do delete a função que a gente vai utilizar. Aqui a gente utiliza o for para poder extrair cada um dos itens existentes dentro da nossa lista, que é o número 1, 0, 1, 2, 3 até 5 milhões, e a gente passa ele como parâmetro aqui, que é a entrada da nossa função. Então, dessa forma aqui, ó, a expectativa seria que essa função ela fizesse o quê? Que ela paralelizasse. Deixa eu voltar aqui, ó, deixa eu comentar aqui essa implementação do paralelização, aí a gente roda ela. Ó, a gente vai rodar ela agora. A gente está vendo que a execução aqui em si, ela levou o quê? Levou um total de menos de 1 segundo para executar. Só que quando eu tento fazer a paralelização, como ele é uma função que demanda muitos recursos do CPU, ela acaba não otimizando da maneira que nós esperamos. Então eu posso vir aqui, ó, e agora executar novamente o código depois de comentar a nossa primeira implementação, que essa primeira aqui ela utiliza uma única CPU para fazer o processamento, e no caso aqui a gente tem a paralelização utilizando a biblioteca JobLib e os dois métodos aqui disponíveis. Feito isso, a gente salva o código e vamos executar o mesmo aqui para a gente ver o comportamento agora, porque ele gastou menos de 1 segundo para poder processar, verificar se é par ou ímpar, 5 milhões de itens de uma lista. Então eu posso vir aqui, dar um Enter, e ele está processando. Está vendo que de cara ele já teve uma perda grande de performance? Porque quando eu estava usando uma única thread, uma única unidade de processamento, ele levou menos de 1 segundo percorrer uma lista com 5 milhões de itens. E aqui, ó, se a gente olhar aqui, olha a diferença muito grande. Então, o que acontece? Quando o seu job, quando a sua função, o seu processo, ele demanda são mais cálculos matemáticos, a paralelização não é uma opção interessante. Agora, quando você parte para poder utilizar de estruturas que que leem e gravam dados em bancos de dados, em arquivos, consomem APIs e fazem essa interação de leitura e escrita, vocês vão ver que a performance muda de maneira absurda. Por quê? Nesse caso aqui, ela não performou, ela saiu de menos de 1 segundo para mais de 16 segundos de implementação para poder gerar o mesmo resultado. Se nós olharmos aqui, ó, é exatamente isso. O que acontece agora? A gente sabe que já ficou claro nessa implementação que processos e funções que demandam recursos exclusivamente da CPU, no caso de cálculos matemáticos, ele não é otimizado de uma forma interessante. Agora eu vou mostrar na prática como é que seria uma implementação que torna a execução mais performática, só que ela tem que respeitar aquele conceito de se o processo lê ou grava em banco de dados, em arquivos locais, faz requisições a APIs e tem essa interação, a performance melhora de forma significativa porque nesse momento que ele está executando a leitura e a gravação, ele acaba tornando a CPU, a unidade de processamento ociosa,
e ele acaba permitindo que essa implementação da JobLib consiga distribuir dentro do seu ambiente em várias unidades de processamento o seu código e assim tornando a execução mais rápida. Então vamos lá para a prática. Eu vou criar um arquivo aqui que a gente vai usar para fazer a seguinte implementação. Eu vou criar, vou chamar de base de consulta. .txt. Esse arquivo base de consulta.txt, ele vai ter o número 1, o número -6, o número 5, o número 13, o número 56 e por aí vai. Vou botar só mais o número 7. Perfeito. Esse arquivo aqui a gente vai utilizar para implementar uma estrutura de consulta similar a esse nosso processamento para descobrir se o número é par ou ímpar, só que a gente vai fazer a mesma lógica, a gente vai usar a mesma lista com 5 milhões de registros para que cada item seja consultado dentro desse arquivo e ele vai retornar se aquele número sequencial da lista existe ou não dentro dessa base. Estou fazendo essa implementação só para mostrar que nessa interação de leitura e escrita, a nossa execução ela vai se tornar performática de uma maneira muito considerável. E para a gente poder fazer essa implementação, eu vou deixar esse arquivo como base para poder consultar. E aqui eu vou fazer o seguinte, a gente vai continuar usando a mesma lista aqui. Essa função ela vai continuar aqui, mas só que a gente não vai utilizar agora nessa implementação. Eu vou comentar aqui essa nossa implementação e eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui. Eu vou criar outra variável resultado. Aí eu vou fazer essa implementação um pouquinho diferente aqui. Deixa eu voltar um pouco aqui na função. Vamos criar uma outra função aqui, que vai ler esse nosso arquivo. E essa função ela vai se chamar def consulta return false. Perfeito. A gente criou uma função aqui chamada consulta número. Ela vai receber um número inteiro e vai retornar um booleano aqui, true ou false. E ela vai consistir da seguinte forma, a gente vai acessar esse nosso arquivo, para cada número que for passado para ela, a gente vai acessar esse arquivo, e aqui eu vou acessar ele, vou criar uma lista com os itens dentro do arquivo, vou consultar, verificar se o item passado para a função existe ou não dentro daquela base. E ele vai retornar um true ou false. É um processo, uma estrutura simples, mas que ela vai ser muito didática para que você entenda como é que esse processo de otimização de processos que são responsáveis por ler e gravar, tanto em banco de dados, arquivos ou em outras estruturas. Mas vamos lá. Então, beleza, a gente já tem essa segunda função aqui, a gente tem a mesma lista que a gente passou no outro, e nesse caso aqui, para a gente poder fazer a nossa implementação, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar novamente a compreensão de lista, onde eu vou passar a nossa função consulta número, nela aqui eu vou vir e vou passar um atributo número, que é o que eu vou capturar de dentro da nossa lista. Então, vem aqui, eu coloco um for número em nossa lista. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? Exatamente a mesma coisa. A diferença é que a gente vai percorrer essa lista com 5 milhões de itens e cada vez que ele percorrer, ele vai bater nessa função aqui, consulta número, e vai me dizer se o número existe ou não dentro desse arquivo aqui que nós criamos. Então, eu posso salvar aqui, voltar aqui para o meu código e vamos fazer esse teste aqui. Vem aqui, vamos executar novamente sem paralelização, mas lembrando que essa implementação aqui ele está reutilizando recursos de escrita e de gravação, que é o que torna o nosso processo, o que possibilita que o nosso processo seja otimizado de uma maneira considerável. Então vamos lá, rodar e vamos ver quanto tempo ele leva para poder processar 5 milhões de números dentro da nossa função. Aí eu venho aqui e posso agora executar o código. Dou Enter. Ele está efetuando exatamente aquela mesma sequência. Ele vai percorrer 5 milhões de itens da lista, vai passar na nossa função de consulta. Significa que ele vai ler esse arquivo aqui 5 milhões de vezes e vamos ver quanto tempo ele vai levar esse processamento. Só que a diferença é que aqui ele está fazendo de maneira sequencial em uma única thread. Se eu vier aqui e abrir eu abri aqui o meu HTOP, que é um componente que a gente consegue monitorar os recursos da máquina, ele está mostrando aqui que eu tenho um código em Python rodando em uma única thread que está utilizando praticamente 100% de uma única CPU. Se você olhar aqui, eu tenho exatamente 12 unidades de processamento, mas ele está utilizando somente uma delas
de forma mais intensa, porque ele tem essa limitação de não estar paralelizado, o fato do Python não paralelizar de forma dinâmica, isso utilizando o Python puro. Por isso que nós vamos fazer a implementação logo que finalizar essa execução aqui. Pronto, aqui ó, ele finalizou a execução, levou 1 minuto e 20 segundos para percorrer essa lista de 5 milhões de itens e acessar esse arquivo. Esse arquivo foi aberto 5 milhões de vezes e foi efetuada essa consulta. Então você está vendo que para fazer essa operação eu já levei um tempo maior do que para poder fazer os cálculos quando a gente está verificando se o número era par ou ímpar. Nesse caso aqui, a gente tem uma quantidade de 1 minuto e 20 segundos. Isso aqui dá em torno, isso aqui dá 80 segundos para poder executar esse nosso código, esse nosso processamento. Só que agora, se a gente for fazer a implementação utilizando a JobLib para paralelizar, você vai ver que vai ter um ganho muito grande nesse nosso processamento. E para fazer isso, a gente pode usar a mesma lógica aqui da implementação que a gente fez da função de números pares, mas vou fazer algumas alterações. Por exemplo, posso colar ela aqui. A diferença é que agora o nome da nossa função muda, né? Não é mais no número par. E a estrutura se mantém, porque é uma lista, a nossa lista com 5 milhões de itens. No caso, o item aqui vai ser o número individual, vamos passar ele para a função. E aqui a gente define quantas threads eu quero utilizar para poder fazer esse processamento. Deixa eu comentar a nossa implementação sem paralelização aqui, ó, que aí fica melhor para visualizar. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer exatamente o mesmo processamento, só que agora a gente vai distribuir em várias threads, que vai possibilitar, no caso, em 10. Então, eu posso vir aqui, ó, já fiz a implementação, é relativamente tranquila. E agora, vamos deixar aqui e vamos fazer o comparativo. Vou rodar novamente o código, ó, dou um Enter, ele já está processando. Se eu abrir o meu componente aqui, ó, agora ele já mostra que o nosso código já está utilizando as 10 threads aqui, conforme aqui está sendo mostrado. Deixa eu abaixar aqui. Está mostrando aqui todo o nosso código que está sendo executado e ele está utilizando praticamente todos os recursos da nossa máquina para poder fazer esse processamento. Então, nesse caso aqui, finalizou, ó, então eu posso voltar, ó, já liberou aqui os recursos que antes estavam bloqueados. E agora, se a gente comparar aqui os resultados, a gente vai ver que teve um ganho considerável. Por quê? Na nossa primeira execução, que não teve o paralelismo, para ele poder acessar esse arquivo e consultar 5 milhões de vezes, ele levou 1 minuto e 20 segundos. Já no caso da nossa implementação aqui, o mesmo código, com a mesma quantidade de interações, ele caiu para 26 segundos. Então, foi quase 1 minuto de redução, uma diferença muito grande quando a gente faz esse comparativo. Lembrando que isso acontece porque a linguagem Python, por padrão, ela tem esse bloqueio que é o Global Interpreter Lock, que é chamado de GIL, que é o que? Ele bloqueia de forma nativa, ele força que o código seja utilizado sempre em uma única unidade de processamento. Só que, ainda bem que existem bibliotecas que possibilitam que você faça a distribuição das execuções, e isso, claro, limitado ao poder de processamento do ambiente onde o código está sendo executado. Então, no caso Python e outras linguagens, tem esse padrão que limita a sua execução quando você utiliza código Python puro. Já outras linguagens como o Go, ele já tem essa parte de multiprocessamento já nativa, e então a própria implementação já é mais simplificada. Mas nesse caso aqui, o que eu queria mostrar nesse vídeo era exatamente esse ganho de diferença. Só que você deve considerar, se o seu código, a sua implementação, se utiliza muito de cálculos matemáticos, que por trás ali ele utiliza a CPU de maneira muito intensa, o seu código paralelizado não vai ser muito eficiente, que nem no exemplo que eu mostrei aqui. A gente saiu de um processamento de menos de 1 segundo para muito mais do que isso. Então, nesse caso aqui, a gente já consegue fazer esse comparativo que, se a sua implementação for cálculos matemáticos, o paralelismo não é uma opção interessante. Já se o seu código tem uma interação de leitura e escrita em arquivos, banco de dados, requisições de APIs, o paralelismo, no caso utilizando a biblioteca JobLib, é uma solução muito eficiente que a gente consegue ver de forma nítida aqui, que a gente sai de um processamento sequencial em uma única unidade de processamento
de 1 minuto e 20 segundos, ela cai para 26 segundos. Então a gente tem um ganho muito grande aqui quando a gente enxerga o fato de utilizar recursos para poder dar essa configuração que o Python não permite de forma padrão dentro das suas execuções, tá bom? Então aqui foi um vídeo onde eu queria mostrar como é que seria a diferença e como fazer a implementação de um código Python e tornar ele eficiente fazendo um multiprocessamento e tornando-se as suas execuções mais rápidas, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva aqui no canal e até os próximos. Muito obrigado!